Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos começar o estudo de ótica para o nono ano. A ótica vai ser a parte da física que vai estar estudando exatamente os fenômenos relacionados à luz, à propagação da luz, principalmente também como nós podemos observar fenômenos luminosos e também como nós conseguimos enxergar e diferir cores, por exemplo. Dentre vários fenômenos que nós vamos observar, alguns são mais associados a experiências que nós temos no dia a dia, como, por exemplo, o princípio de enxergar, a utilização de espelhos, a utilização de lente, mas alguns fenômenos são um pouquinho mais complexos e nós não vamos tratar nesse nosso curso. O principal aqui é que a gente vai precisar passar um pouquinho de uma definição do que é a luz visível, tá? Bom, para isso, nós vamos definir que a luz visível é uma onda eletromagnética. Todos vocês têm experiências diárias com a luz, a gente utiliza a luz frequentemente, não só para enxergar, mas também na utilização de alguns aparelhos. Mas o principal daqui é saber que a definição da luz é um pouco mais complexa do que ela simplesmente é uma onda eletromagnética, tá? Ela tem outras definições, ela é um pouquinho melhor estudada mais para frente, principalmente em física moderna. A natureza da luz é muito mais complexa do que o que nós vamos estudar agora. Mas para os fenômenos que nós falamos, para os fenômenos que nós observamos, para as aplicações práticas que nós vemos no dia a dia, por enquanto, essa vai ser a definição que nós vamos usar. Ok? Bom, e o que é uma onda eletromagnética? Existem na natureza vários tipos de ondas, e nós não vamos entrar também nessas definições mais aprofundadas de ondas. Porém, nós podemos observar, por exemplo, como onda do mar, você pode observar uma onda de vibração numa corda de um determinado instrumento. Você não consegue perceber porque é um movimento muito rápido, porém, quando há algum choque de uma substância ou de algum corpo com o solo vibra com uma determinada... Ele vibra como se ele tivesse realmente permeado por uma onda, porque há uma onda que se propaga através do solo. O terremoto, por exemplo, é exatamente esse efeito de uma onda se propagando através do solo. E esses tipos de ondas, a onda numa corda, a onda no mar, a onda do terremoto, a gente vai classificar isso como onda mecânica. Mas agora a gente vai falar de um tipo de onda bastante especial, que é a onda eletromagnética. A grande diferença da onda eletromagnética para a onda mecânica é que a onda mecânica precisa se propagar através de um meio. A onda do terremoto é através da terra, a onda do mar é através da água, a onda sonora, que é o que a gente usa para se comunicar, é através do ar. Porém, as ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio para se propagar. Elas se propagam no vácuo, por exemplo, que é o grande motivo pelo qual o Sol consegue iluminar a Terra e emitir outros tipos de ondas eletromagnéticas para a Terra. Bom, e aí entra uma coisa bastante importante, entender que não só a luz visível é uma onda eletromagnética, como existem outros tipos de ondas eletromagnéticas. Existe uma gama enorme de tipos de ondas eletromagnéticas, onde a luz visível, ou seja, a luz que nós conseguimos enxergar, que nós conseguimos perceber com a nossa visão, as pessoas que têm visões normais, é uma faixa muito pequena. Então, por exemplo, eu trouxe aqui todas essas gamas de ondas, tá? Eu trouxe uma faixa aqui de ondas eletromagnéticas e aqui subdivididos em frequências, que é uma propriedade que as ondas eletromagnéticas têm e que é o que caracteriza a natureza da onda eletromagnética, o que diferencia, por exemplo, uma onda de rádio, que é usada entre aparelhos de rádio, e uma onda de TV, tá? Ou, por exemplo, uma onda AM, uma onda FM, uma onda micro-ondas, o que vai diferir elas basicamente vai ser essa frequência. E aqui a gente vai percebendo que à medida que a frequência vai aumentando, nós vamos ter tipos diferentes de ondas, como a onda de rádio, que eu já falei, existem ondas de rádio média, leves e longas, ondas de rádios médias, curtas e longas. A gente tem o micro-ondas, que é exatamente o micro-ondas que é o tipo de onda usado no aparelho micro-ondas, mas também é possível captar isso no espaço. Algumas substâncias emitem micro-ondas dependendo do fenômeno que elas estão sujeitas. Ondas de TV, ou seja, o tipo de onda que a gente usa para enviar sinais de TV. E aqui no meio nós temos a faixa de luz visível, ou seja, todas as cores do espectro, principalmente aquele espectro que nós percebemos no arco-íris, todas aquelas cores, elas estão aqui
elas variam de 10 a 12 a 10 a 14 Hz, que é a unidade de frequência, mas agora isso não vai ser o foco. O importante é perceber que a luz ela é uma pequena faixa de todas essas ondas eletromagnéticas. E continuando, nós vamos ter, por exemplo, a onda de ultravioleta, que no caso é um tipo de onda eletromagnética que vem junto com a luz que o Sol emite. A camada de ozônio serve para proteger dos principais tipos de ondas ultravioletas. Nós temos também ondas de raio-x, né? No caso, o raio-x que você usa quando você vai no médico para você poder fazer um exame é exatamente esse tipo de onda eletromagnética. E outro tipo é o raio gama, que é uma radiação muito perigosa que algumas substâncias emitem e que é muito nociva ao ser humano. Ou seja, você pode perceber que nós temos vários tipos de onda e o que difere elas não é a natureza delas, todas elas são ondas eletromagnéticas. O que difere essas ondas é exatamente a frequência, que é essa propriedade, mas que a gente não vai aprofundar. E a partir de agora nós vamos estar observando basicamente os fenômenos que envolvem a luz, ou seja, a luz visível, que é essa faixa aqui de ondas eletromagnéticas no meio, ok? Bom, agora, como que nós vamos representar a luz a partir de agora? Que vai ser uma coisa muito importante, porque nós sabemos que nós temos experiência com a luz. Ao momento que a luz entra nos nossos olhos, nós percebemos se existe uma fonte luminosa próxima da gente, se um objeto está iluminado ou não. Porém, nós não observamos a luz em si, nós não conseguimos enxergar a luz se propagando na nossa frente. Como, por exemplo, quando você tem uma lanterna, o que você vê que faz aquele cone de luz não é exatamente você vendo a luz andando na sua frente. O que acontece é que a luz está batendo em partículas que existem no ar, batendo na parede, refletindo e entrando no seu olho. A gente vai falar disso mais aprofundado num momento mais para frente. O importante é perceber que nós precisamos de um novo tipo de notação, ou seja, um novo tipo de forma de representar a luz. Aqui a gente fez um desenho simples de uma lanterna acesa e aqui tem um cone de luz que ela faz, ou seja, esse aqui é o feixe de luz que ela faz. A luz sempre se propaga nesses feixes de luz. Porém, nós vamos representar a luz através de raios de luz, tá? Ou seja, nós vamos imaginar como se houvessem linhas retas orientadas. O que serão linhas orientadas? Serão linhas que têm essa setinha, porque eu preciso dizer de onde para onde a luz está se propagando. Então, em vez de eu representar dessa forma, que é uma forma um pouco mais complicada de observar o que vai acontecer com a luz quando ela bater num objeto para refletir, ou num objeto para ser absorvido, ou até mesmo numa lente para ser curvada, o que importa é que o que vai fazer ficar mais fácil para a gente é se a gente representar dessa forma, que a gente vai representar em raios de luz. A gente vai considerar o raio de luz, a gente vai definir o raio de luz como um feixe em linha, uma única linha de feixe de luz. Ele pode estar acompanhado de, uma única linha de raios de luz e um conjunto desses raios de luz formariam esse feixe, ou seja, infinitas retas dessas formam um feixe. Na prática, você não consegue separar o feixe de luz em linhas orientadas, ou seja, você não consegue separar em raios de luz. Porém, a gente vai representar dessa forma para facilitar os nossos cálculos e também para a gente começar a analisar os nossos problemas. E esses raios de luz, quando estão em conjuntos, eles formam feixes, e esses feixes nós vamos dividir em três tipos. Feixe de luz divergente, que é quando, um exemplo, por exemplo, da própria lâmpada ou de uma vela, quando você tem uma fonte de luz que emite luz em várias direções, elas partem de um único ponto e vão se afastando. Esse aqui é um feixe de luz divergente. Um feixe de luz convergente, que é um pouco mais difícil de você observar, mas você pode observar com uma lupa. Quando você usa uma lupa para concentrar os raios do Sol num ponto só, você tem um feixe de luz convergente, que eles convergem para um ponto. E o feixe de luz paralelo, tá? Que é um feixe de luz também mais fácil de observar se você observar, por exemplo, a luz do Sol. Apesar do Sol emitir feixes de luz divergentes, a partir dele ele emite luz para todas as direções, os feixes de luz que chegam na Terra chegam praticamente paralelos. Ok? Então é importante saber fazer essa diferenciação. Bom, agora é importante a gente, por fim, chegar e falar por que nós representamos a luz como linhas retas, tá?
esse tipo de observação ela é feita empiricamente, ou seja, através de experimentação, através de observações de fenômenos, nós percebemos que a luz se propaga em linha reta. Tá? É por isso que nós estamos representando ela como linhas retas orientadas, né, com essas setinhas. Isso se chama princípio de propagação retilíneo da luz. A gente ainda vai falar dos princípios da luz, mas por enquanto é importante saber que a luz se propaga em linha reta e se observar, por exemplo, nesse tipo de experimento. Vamos supor que a gente tem uma determinada fonte de luz, tá? Uma lâmpada ou uma vela, e a gente esteja num ambiente completamente escuro, ou seja, completamente com ausência total de qualquer outra fonte de luz, e a gente coloca à frente dessa fonte de luz uma cortina preta ou algum tipo de objeto para embarrear a passagem de luz que chegue até uma determinada parede. Só que nessa cortina, nesse objeto, nessa placa, nós vamos fazer 3 furos. O que a gente vai observar é que haverão 3 pontos iluminados aqui nessa parede. Agora a gente vai fazer um pensamento inverso. Vamos imaginar que não tivesse o desenho desses raios. Se a gente só tivesse esses 3 pontos, ou seja, ao fazer esses experimentos, nós perceberíamos que poderíamos ligar sim por linhas retas e sempre que nós modificássemos as posições dos pontos, nós sempre poderíamos traçar uma linha reta até, no caso, a minha fonte de luz. Então, experimentalmente, você começa a observar que a luz sempre se propaga em linha reta, em meios homogêneos, ou seja, a gente vai falar mais à frente o que são meios homogêneos com definição, mas basicamente meios transparentes, como por exemplo o ar, ou o vidro, ou a água, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.